A importância do discernimento espiritual. Não dá para a gente falar de batalha espiritual sem falar de discernimento. E o texto que nós vamos ler é Provérbios, capítulo 2, versos 6, 7 e 8. Provérbios, capítulo 2, versículos 6 a 8. Amém, irmãos? Vamos ler juntos esse texto? Você pode acompanhar aqui na tela para a gente ler numa versão só. Pois é o Senhor, vamos lá, irmãos? Pois é o Senhor, é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Amém? Um dos maiores escritores cristãos, chamado A.W. Tozer, escreveu essas frases sobre discernimento. Ele disse assim: só posso dizer que tenho observado uma carência entre cristãos evangélicos, que pode muito bem ser a causa real da maioria dos nossos problemas espirituais. E Tozer diz assim: a grande deficiência a que estou me referindo é o que, irmãos? A falta de discernimento espiritual. De que forma pode haver tanto conhecimento bíblico e tão pouca visão? A gente tem uma igreja, e às vezes, quando falo igreja, eu estou generalizando, estou falando de igreja local, nem de denominação, estou falando da igreja no geral. Uma igreja que conhece muito a Bíblia, faz muita teologia, mas às vezes peca em não aplicar isso na prática. E aí ele diz uma coisa interessante. Ele diz que nós precisamos desesperadamente de profetas, gente que enxerga por entre a névoa. E ele faz um alerta. Ele diz assim: a menos que eles venham, os profetas, logo será tarde demais para essa geração. Homens e mulheres levantados por Deus para apontar o caminho, para discernir o tempo, para aplicar a palavra na vida das pessoas. E a primeira coisa que nós precisamos entender, se estamos falando sobre discernimento espiritual, é o que é discernimento espiritual. É uma coisa que você precisa saber, é básico. Discernimento espiritual é a graça de ver o invisível. Começou o negócio pesado. Porque quando você entende o que é discernimento, você entende que discernir é ver além das coisas que nós vemos com os nossos olhos. É um dom do Espírito. E a Bíblia diz isso, é o dom do discernimento espiritual. No Espírito, o que é? E o propósito de ver a natureza daquilo que está sendo velado, ou do que está por trás. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que
quê, irmãos? Porque as coisas do Espírito para o homem natural é loucura. Então quando chamarem a gente de louco, de algum modo é elogio, porque chamaram até os apóstolos. Alguns disseram assim, eles estão embriagados. O homem natural não vai discernir as coisas do Espírito Santo. E não podem entendê-las. Por quê? Porque o homem natural não discerne espiritualmente. E aí é um princípio, se discernimento espiritual é ver coisas invisíveis, se discernimento espiritual é ver o que está por trás, qual é o Espírito que está atuando por trás, Paulo está dizendo que só pode discernir espiritualmente quem é espiritual. O homem natural crê naquilo que ele vê, e o homem espiritual acredita naquilo que ele não vê. Qual é o sentido do discernimento espiritual? É ver com os olhos espirituais. É ver além dos olhos físicos. A palavra de Deus diz que existem 4 tipos de espíritos. 4 tipos de seres espirituais. O primeiro deles são os espíritos malignos ou demônios, que existem. Nós não os vemos, mas eles existem. Não sei se você já teve a experiência. Eu não vou nem orar para que você tenha, porque aí é Deus e você, de lidar com o ser espiritual. E Jesus chama esses seres de imundos. São baixos. Eles atuam em pessoas que estão oprimidas. Lucas 8, versículo 1, a parte B, e o versículo 2, diz assim: os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido... Repare que a palavra é o quê? Curadas. E Lucas era o quê, irmãos? Médico. Então ninguém melhor do que um médico para falar e para explicar. Ele diz assim: essas mulheres foram curadas. O problema delas não era possessão, o problema delas não era opressão, o problema delas eram enfermidades lançadas pelo mal, pelos espíritos malignos. E curadas de espíritos malignos e de doenças. Está aí, gente. Às vezes tem verdades tão básicas. Isso é evangelho, e que a gente não para refletir. Satanás, com seus demônios, uma das maneiras dele agir é adoecendo as pessoas, na mente, no corpo. Mas a verdade que eu quero chamar a atenção aqui não é para o que o diabo faz, é para o que Jesus faz, porque Jesus curou essas pessoas. Maria chamada Madalena, de quem havia saído quantos demônios? 7 demônios. Anjos são seres espirituais que nós não vemos, que foram criados por Deus e assistem na presença do Senhor. São seus subordinados. Tem gente que entende errado. Eu vi um homem dizer assim: pastor, o senhor não quer aprender a orar e falar com os anjos? Eu disse assim: eu prefiro falar com o dono dos anjos. Não é melhor? Por que eu vou falar com os anjos se eu posso falar com o dono dos anjos? O povo está ensinando a orar para os anjos. Nós temos que falar com o dono dos anjos tudo, é o Senhor Jesus.
é o Deus. Mas isso não quer dizer que não existam anjos. Salmo 103, versículo 20, diz assim: bendigam o Senhor, vós os seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. No Novo Testamento nós vemos várias referências a aparições de anjos e de ações de anjos ajudando a igreja do Senhor. Então isso é Bíblia, isso existe e a gente precisa entender isso. Outro espírito é o espírito humano. Esse é mais fácil, porque o espírito humano a gente não vê, mas vê o que contém o espírito humano. O que contém o espírito humano é o nosso corpo. Quando esse espírito sai, acabou o corpo. Então quando você olha para mim, e quando você olha para outras pessoas, e quando as pessoas te veem, elas veem mais do que um corpo. Tem um espírito humano habitando o seu corpo, e esse espírito é você, não é o seu corpo, é o sopro de vida que está dentro de você. Há um espírito vivente. E por último, antes queria ler Romanos 8, o próprio Espírito. Repare que essa palavra Espírito está em letra maiúscula, porque é o outro Espírito que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o último é esse, é o Espírito Santo. É o melhor de todos, é o mais poderoso, é o mais lindo. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós falamos sobre demônios, espíritos malignos, sobre anjos, sobre o espírito humano, que é a vida que está dentro do nosso corpo, e nós falamos sobre o Espírito Santo. Então discernir é isso, é você saber o que é demônio, o que é o espírito humano, o que é o anjo e o que é o Espírito Santo. Porque quando a coisa mistura na vida real, é possível que a gente tenha discernimento. Quem pode discernir espiritualmente? A capacidade de ouvir o Espírito e discernir espiritualmente é dada a quem? A todos os cristãos. Estou falando aqui de ouvir o Espírito e discernir o que ele está falando. O homem espiritual, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, ele faz o que, irmãos? Julga. O que? Todas as coisas. O homem espiritual, ele julga todas as coisas. Eu quero te dizer uma coisa: Deus pode falar com qualquer um dos seus filhos, seja ele novo na fé, ou seja ele já maduro na fé. Todos os filhos de Deus podem ouvir a sua voz. A maneira ordinária, quando eu digo ordinária, eu digo comum, onde Deus mais fala é através da sua palavra. Nós não podemos abrir mão da palavra. E alguém disse sabiamente que a Bíblia fechada é apenas um livro, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus. Quer ouvir Deus? Leia a palavra, medite na palavra, estude a palavra, e Deus vai falar com você. A Bíblia diz que
ao referir-se à própria palavra, ela diz assim: é mais doce do que o mel, é mais valiosa do que o ouro, é a coisa mais maravilhosa que temos, é a palavra de Deus. Salmo 19 diz isso: por ela a nossa alma é restaurada, por ela a gente é corrigido, por ela a gente é instruído, por ela Deus dá a direção, por ela pessoas são libertas. A palavra de Deus é a maneira ordinária de Deus falar conosco. E se nós queremos ouvir a voz de Deus, precisamos nos apegar à sua palavra. Contudo, irmãos, eu creio que Deus pode falar de outras maneiras. É uma coisa altamente controversa e respeito a opinião de todos, mas em alguns textos, em algumas experiências, nós podemos ver o Espírito de Deus falando diretamente a pessoas. Ele pode falar trazendo percepção espiritual de que algo está errado. Ele pode falar diretamente à nossa mente, ele pode falar ao nosso coração. É lógico que a palavra de Deus vai ser, vou dizer assim, a base de tudo. Porque Deus não vai me falar uma coisa que a palavra dele condena, vai? Deus não vai me dar uma direção de que a palavra de Deus condena. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos julgar as profecias. Porque o que eu prego aqui, ou o que alguém fala contigo, só vai ser de Deus se fizer sentido na palavra. O que eu sentir, o que eu achar, o que eu crer que Deus falou comigo, tem que ser algo que seja de acordo com a sua palavra. Porque Deus não vai falar nada que seja contra a palavra dele. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Estou sendo claro ou está confuso? Eu queria que a igreja entendesse isso. Deus vai falar contigo e Deus vai te mostrar a ação de espíritos malignos. Deus vai mostrar e vai te dar esse discernimento, porque os espíritos malignos existem e estão atuando em cima de pessoas, em cima até de objetos. Eu vi a história de um casal que... E aí é outra controvérsia que eu não vou entrar aqui. Mas o fato é o seguinte: a menina e o rapaz eram membros da igreja, supostamente ou convictamente convertidos, e eles estavam com o casamento marcado. E a moça começou a ter problemas com opressão e possessão maligna. E o menino ficou desesperado, chamou o pastor foi lá. E quando o pastor estava, e o pastor sério que falou isso, não é gente maluca que tem por aí, que tem também os montes. E ele disse assim, e ele foi lá, orou, repreendeu, e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e Deus deu um discernimento para ele, e o discernimento que o pastor teve é que a porta de entrada era um objeto. Há um objeto aqui nessa casa que está sendo usado pelo inimigo como legalidade para poder perturbar a vida dessa menina. E Deus falou com ele, uma toalha. E quando o pastor falou uma toalha, o menino, o cara, o noivo, ficou branco, amarelo, azul, suava dos pés à cabeça, mas ele não teve outra alternativa a não ser chorar e confessar, dizendo assim, eu sei o que é, pastor. Quando eu soube que o meu casamento estava marcado, eu resolvi ter uma última experiência com a minha ex-namorada. Nós fomos ao motel e eu trouxe de lá uma toalha e dei para minha noiva para colocar no enxoval. É essa toalha que está aí. Está entendendo, irmão? Pastor, nós não podemos padronizar a experiência. Eu só estou te mostrando uma experiência. Só estou te falando sobre uma experiência. E eu podia falar aqui de outras experiências, mas é para você entender que a coisa é séria e que tem muita gente brincando com coisa séria. 1 Coríntios 12:10 diz o seguinte:
pode discernir de forma mais profunda e específica aquele que tem o dom de discernimento de espíritos. Aí já é um dom diferenciado, é um dom mais profundo. Há pessoas que têm esse dom, conforme Paulo ensinou à igreja de Corinto. Essas pessoas maduras espiritualmente, elas são capazes de discernir atmosferas espirituais em torno de situações ou pessoas. Como que Deus vai trazer discernimento espiritual? Para a proteção da sua família, que é o que nós estamos falando aqui. Primeira coisa é a Bíblia. Já falamos aqui, você precisa buscar na palavra. Segunda coisa é a pregação. Às vezes Deus vai falar aqui através da pregação e vai te mostrar alguma coisa, e vai te revelar alguma coisa, e vai abrir os seus olhos para você enxergar realidade. Não estou falando só apenas dessa pregação que nós estamos falando de discernimento espiritual. Estou falando de qualquer pregação onde a palavra de Deus estiver sendo pregada. Outra coisa, sonhos espirituais é outra polêmica, mas eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Tem sonho que é barriga cheia, dormiu com a barriga cheia e você está achando que é sonho espiritual. Comeu melancia antes de dormir, né? Coisa indigesta, aí você está: pastor, eu tive um sonho. Não. Irmãos, há situações claras na Bíblia de Deus falar através disso. Detalhes. Esses sonhos espirituais, eles são mais vívidos, eles são mais lúcidos. Eles têm uma linealidade clara. O que vem de Deus não é confuso, gente. Ah, pastor, eu tive um sonho, mas eu não sabia se era o senhor, ou se era fulano, ou se era Beltrano, ou e o senhor estava falando, eu não sabia, ou eu sabia, pensei que era a minha mulher, mas era... Aí está muita confusão, irmão. Onde tem confusão, Deus está fora disso. Visões, palavras proféticas, palavras de conhecimento, paz interior. É outra maneira de você saber se Deus está no negócio. É se seu coração tem paz. Tudo isso são formas de você discernir o que o Espírito Santo está falando e o que Deus está fazendo. Quando Deus falar com você, Ele vai confirmar. Toda a palavra de Deus tem confirmação, gente. Pastor, eu tive um sonho, alguém orou por mim e falou uma coisa. É para você ficar alerta. A palavra não vai acabar ali, Deus vai confirmar. Nunca aconteceu isso com você, não? Alguém chegou, falou uma coisa, aí lá na frente a pessoa veio e falou a mesma coisa, aí você teve um sonho, aí você leu a Bíblia e tudo foi se encaixando. Quem já passou por essa experiência? E aí você entendeu o que Deus estava querendo dizer. Salmo 16 diz assim: eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu. Esse é o melhor conselheiro que nós temos. E a Bíblia diz que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Deus vai falar contigo. Uma vez eu estava tendo um problema quando eu descobri meu problema de hipertensão, e tinha uma dona lá que media pressão no meu trabalho na época. Ainda bem que eu não sei nem o nome, nem para onde ela está, porque aí eu posso falar aqui. E ela, então, media minha pressão estava alta, e ela começou a dizer, ela começou a afirmar que eu estava com problemas espirituais. Eu me interessei por aquilo, porque... Mas que tipo de problemas espirituais a senhora está falando? E ela está dizendo assim: eu vejo o inimigo atuando na sua vida. Eu disse assim: tá bom, irmã, mas como é que é essa atuação? E ela disse assim: o senhor precisa entregar a sua vida a Jesus. Eu falei: já entreguei. E ela disse: então é porque o senhor é um crente muito sentado no banco, precisa trabalhar mais. Eu falei: eu sou seminarista, cuido de uma congregação. Agora, se eu preciso trabalhar mais, eu não sei o que Deus está querendo falar comigo. Então eu disse: é a sua mulher, o problema é a sua mulher.
Aí eu disse assim: uai, meu casamento está maravilhoso. Eu fui esticando a corda. E ela disse: então é alguém que fez alguma macumba contra você. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Eu tomei uma bronca daquela mulher. Deus me perdoe. Que eu não queria nem passar lá mais para... Tem muita gente aí brincando. Tem muita gente aí brincando com as pessoas. E a gente ouve histórias de montão. Eu vi só para os irmãos saberem. E o pastor disse assim: levanta todo mundo. Aí a igreja levantou. Agora você põe a mão onde é que está doendo, onde é que você está com problema. Mas todo mundo de olho fechado. Quem abriu o olho, o diabo vai pegar aqui agora. E todo mundo lá, né? Aí o irmão botava a mão na cabeça, o outro botava a mão na garganta, o outro botava a mão nas costas, o outro botava a mão no rim, o outro botava no joelho. Aí ele dizia assim: agora Deus está me revelando. A senhora ali, a senhora está com dor de cabeça, não está? Mas claro, a mulher tinha acabado de botar a mão na cabeça. Você ali, seu problema no joelho, né? Ele viu ela baixar. E o povo: glória a Deus, aleluia. Irmão, já passou aí tanta coisa. Ah, um homem que adivinhava CPF. Isso é espírito de adivinhação, gente. Qual é o sentido de Deus me mostrar o seu CPF? Eu quero saber lá CPF seu. Eu estou guardando o meu, está muito bom. Isso tem demais. Mas enfim, não é o assunto agora, vamos para frente. Como proteger a casa das trevas espirituais com discernimento espiritual? O que a gente não pode, irmão, só para fechar esse assunto, é jogar a água fora junto com a criança. Porque às vezes a gente joga a água suja e a criança vai junto. Tira a criança da banheira e joga a água suja. Não é assim que a gente faz? Mas tem crente que diz: não, tem muito charlatão, tem muita bobeira, tem muita palhaçada, então joga tudo fora, como se Deus não fizesse nada. Tem gente séria, tem igrejas sérias, tem igrejas pregando a palavra de Deus, tem igrejas, independente da denominação, da linha teológica, que é gente crente, é gente que está anunciando a palavra e a Bíblia. E Jesus falou que a gente não deve proibir ninguém. E eu vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus, te falo isso com amor: não critica aquilo que Deus está abençoando. Eu tive que aprender isso a duras penas, porque é diferente, porque eu não concordo, porque Deus está abençoando. Amém. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem igrejas maravilhosas nessa cidade, que tem linhas teológicas diferentes da nossa, mas é gente de Deus que está abençoando a cidade. E eu oro para que Deus os abençoe e os ajude. Eu só não oro para Deus abençoar a igreja que não está vivendo o evangelho. Aí não. E não quero criticar, irmão. Toma cuidado, porque você pode estar criticando aquilo que Deus está abençoando. Você está arrumando um problema não com a pessoa, você está arrumando um problema com Deus. Vamos para frente. Como é que você protege sua casa das trevas espirituais? Com discernimento. Primeiro, intensifique sua conexão com o Espírito de Deus. Anote aí: intensifique sua conexão com o Espírito de Deus. Estevão, Atos 6:10. Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição. Começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito ali com letra maiúscula, com que ele falava. Irmão, se eu te der um embrulho,
Dependendo do embrulho, você sabe o que você precisa para abrir. Sim ou não? Se eu te der um papel de presente com aqueles durexzinhos sem vergonha, né? Tem gente que não tem paciência, é bruto até para abrir o presente. Ele mete a mão e sai rasgando. Sou eu um desses. Tem gente que vai puxando aquela pontinha, né, do durex, para o papel de presente sair perfeitamente, para guardar o papel de presente. Não sei para que você vai guardar o papel de presente. Eu quero o presente. Se chega uma caixa na sua casa que vem pelo correio, toda envelopada, você sabe que você abrir aquilo ali, você precisa de arrumar um canivete, um facão, não é não? Você sabe. Dependendo do embrulho, você sabe o que você usa para desembrulhar. Quais amarras que você vai ter que romper? É corrente? É durex? É linha? É nylon? O que é? Assim também, o inimigo, ele sabe quem é quem. Quando ele olha para a sua vida e vê que as suas conexões com o Espírito Santo são muito fortes, ele sabe que não te derruba fácil. Ele vai fazendo análise. Quando a sua conexão com Deus está muito forte, o inimigo vai ter mais dificuldade. Agora, quando você está muito enfraquecido, qualquer sopro te derruba. Quando você tem uma família e na sua família vocês estão buscando a Deus e a vida com Deus está fortalecida, o diabo não entra fácil na sua casa. Quando uma esposa, independente do seu marido ser crente ou não, mas você é uma esposa que está andando com Deus, que é uma mulher de oração, que é uma mulher de jejum, você está abençoando seu marido. Não vai ser fácil o inferno te atingir. O marido que, por sua vez, está buscando a Deus, ele está abençoando a sua casa. Gente que tem compromisso com Deus, gente que está vivendo a sério a sua vida com Deus. Pais, quando estão levando a sério a sua vida com Deus, estão abençoando seus filhos. Filhos, quando amam a Deus, eles vão conquistar os seus pais espiritualmente. Irmão, olha para a sua casa, vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para a nossa família. O que tem lá, gente? Se tem Espírito Santo, se tem oração, se tem alegria, se tem união, essa família está se fortalecendo e Deus está atuando e o inimigo não vai prevalecer contra ela. Vamos olhar para a realidade da nossa casa. O que tem lá? Se tem murmuração, se tem violência física ou verbal, agressões, um outro se agredindo, gritaria, discussões, vingança, mágoa. Como é que essa família vai ganhar alguma coisa? Essa família só vai perder. Uma forte conexão com o Espírito Santo vai sempre trazer bons resultados para a sua casa. E existe apenas algumas maneiras de você aumentar a sua conexão com o Espírito Santo. A primeira delas é a palavra de Deus novamente. A segunda delas é a oração e jejum. A terceira é unidade com a igreja. Você está envolvido, comprometido, trabalhando, desenvolvendo a sua vida espiritual na igreja. Sabe o que isso vai fazer? Vai dar conexão forte, fortalecer a sua vida. Pastor, é simples assim? É simples assim. Não tem fórmula mágica. É oração, palavra, unidade, comunhão com a igreja. A fórmula é velha, mas se ela for feita com sinceridade, o resultado é sempre surpreendente, irmãos. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava num período de oração e jejum, 40 dias. Quem que apareceu lá?
Só podia ter levado uma coça. Não. 40 dias orando e jejuando. A última palavra de Jesus para ele foi: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Quando Jesus falou retira Satanás, o que o diabo falou? Fez? Saiu fora. E os anjos de Deus vieram e... Como é que está a sua conexão com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Quando a sua vida está muito fortalecida em Deus, quando o diabo aparecer, você só vai ter uma palavra para dizer: fora, retira-te, Satanás. Aqui não. Segundo, enfrente todas as circunstâncias com olhos espirituais. Enfrente todas as circunstâncias com o que, irmãos? Olhos espirituais. Você precisa treinar os seus olhos espirituais. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26 diz: vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro do que elas são revestidas, porque se vocês cobiçarem, isso vai ser o que? Uma armadilha para o Senhor, o seu Deus. Sabe o que é isso? Detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da sua casa. Você está entendendo, irmão? O que você está levando para a sua casa? O que tem dentro da sua casa? E olha que palavra, irmão. Senão também vocês serão separados para... Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Tem coisas nesse mundo que são do diabo, que são sujeiras do diabo, e Deus vai destruir junto com a destruição que já está preparado para o diabo. Se você leva essas coisas para dentro da sua casa, você está levando a mesma destruição para dentro da sua casa. Efésios 5,15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas sejam o quê? Sábios. Essa palavra cilada, ela aparece 40 vezes no Antigo Testamento, e ela significa literalmente, sabe o que, irmão? Uma armadilha que prende o animal, uma ratoeira. Como é que chama aquele de prender passarinho? Alçapão. É o alçapão do diabo. Ele bota ali, você entra todo bobinho, e daqui a pouco ele puxa, e você está preso. O que o diabo quer? Ele quer nos apanhar, ele quer nos prender, ele tem ardis. Diz a Bíblia que ele é ardiloso, ele tem cilada. Perceba espiritualmente as ciladas de Satanás. As ciladas de Satanás ou armadilhas espirituais só vão ser discernidas espiritualmente. Você é filho de Deus. Amém? Tem filho de Deus aqui nessa noite? Se você é filho de Deus, eu creio que você quer vencer o diabo. Então não fuja dessa realidade, enfrente essa realidade, porque biblicamente Jesus, nem os discípulos venceram o diabo fugindo dele, tendo medo dele. Pelo contrário, a Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Eles se preparavam, eles discerniam espiritualmente, porque vai ter verdadeiras armadilhas espirituais contra mim, contra você e contra a nossa família. O diabo sempre vai se levantar contra a igreja de Jesus, e ele sempre vai se levantar contra a nossa família, porque a igreja e família são as coisas que ele mais detesta nesse mundo, porque são instituições criadas por Deus. Por isso, irmão, o filho de Deus tem que ser prudente, vigilante, e perceber como é que o diabo está querendo entrar na sua vida, irmão. Quando se percebe, é possível resistir, se opor.
desviar dessa armadilha. Quando se percebe uma armadilha, muitos cristãos, quando não se percebe a armadilha, nós crentes começamos a fazer aliança com ídolos. E para Deus, aliança com ídolo é abominável, é trazer destruição para dentro da sua casa. Como é que eu faço aliança com o diabo? Adorando os deuses? Pare e pense, irmão. Se você tem adorado só a Deus, ou se você não tem adorado outros deuses, quando você se prostra diante de outros deuses, você traz para dentro da sua casa, da sua vida, maldição. Ouvindo outros deuses. E aí alguém diz assim: pastor, música do mundo. Eu não quero ser aqui doutrinador dessas coisas. Cada um sabe de sua vida, e cada um sabe o que lhe abençoa e o que não abençoa. Mas uma música que diz assim: todo mundo vai sofrer, para mim não é uma boa música. Não é não? E a gente sabe porque está ouvindo aí direto. E a balada, a música é chiclete mesmo para colar na nossa cabeça. E às vezes eu vejo uns crentes andando, e eu mesmo, às vezes, a gente vai ouvindo no rádio do carro e começa a cantar: quem eu quero não me quer, quem me quer não vai querer. Como é que é? Pode falar, eu sei que você sabe. Sei que termina assim: todo mundo vai sofrer. Olha o que você está ministrando: todo mundo vai sofrer. Isso é coisa de Deus, gente? Pastor, o senhor está muito radical. Eu não sei, irmão, você precisa pensar. Olha o que você está ouvindo, olha o que você está vendo, prestando culto aos ídolos. Aí tem aquele negócio: não tem nada a ver. Eu posso participar de qualquer ritual, eu posso participar de qualquer cerimônia, isso não me atrapalha. E aí é os laços que o inimigo vai colocando na vida de muitas pessoas, fazendo imagens de ídolos, proferindo nome dos deuses, inclinando-se perante outros deuses, apegando-se aos deuses, comendo comida consagrada aos deuses, tomando bebida na casa dos deuses, louvando aos deuses, clamando aos deuses, jurando pelos deuses. Isso tudo está amarrando e está trazendo legalidade espiritual. E eu estou falando aqui para crente, não estou falando aqui para não crente, não. Pede a Deus para você ter discernimento. Uma vez eu tive uma experiência, uma menina, 12 anos ela tinha na época, 11 anos, não sei, ela estava se preparando para o batismo. E ela disse: pastor, eu quero me batizar. Na época eu não era nem pastor, eu era seminarista. E ela disse: pastor, eu quero me batizar. Mas minha mãe disse que antes de eu me batizar, ela precisa pagar um voto que ela fez. E aquela menina tinha ficado doente quando ela era criança. E a família dela tinha feito um voto, uma promessa, não sei o quê, de levar uma cabeça de cera em determinado lugar. Eu não podia fazer nada. Os pais dela não eram crentes, ela estava vindo para a igreja. Sabe o que aconteceu com aquela menina, irmãos? Foi um dos casos mais difíceis de possessão maligna que eu já vivi em toda a minha história. Era uma menina de 12 anos, que por causa de aliança dos seus pais com deuses estranhos, ficou violentamente oprimida e possessa pelo inimigo, a ponto da mãe dela já não poder nem dormir mais, porque o inimigo, quando pegava aquela menina, ele queria matar ela de qualquer maneira. Ela pulava a janela, ela se enfiava debaixo e tinha dia que era tão desesperador, porque ele não via nada, ele ia com ela para baixo do chuveiro, abria o chuveiro para ver se ela morria afogada. Eu vi aquela mãe definhar. Louvado seja Deus, depois de muito trabalho, hoje essa menina está liberta para a glória do Senhor. Mas nós temos que ter muito cuidado. Para mim foi uma lição de vida.
Porque se a pessoa tivesse discernimento, não ia entrar onde está entrando. Então você para e pensa: o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua família? O que você está levando para dentro da sua casa? Terceiro lugar, irmãos, faça da santificação a sua maior arma contra as trevas. Sabe qual é a maior arma? Você acha que o inimigo treme com um grito? Treme com louvor? Treme com uma pregação dessa? Acha? Não. Agora, com uma vida santificada, ele não pode. Vai, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição. Isso está aparecendo agora no livro de Josué, mas é a mesma expressão do livro de Deuteronômio. Coisas consagradas à destruição dentro da sua casa, dentro da igreja, no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Você está ouvindo, irmão? Por que nós estamos perdendo a batalha? Porque tem coisa consagrada à destruição no meio da sua família. Porque tem coisa consagrada à destruição no meio da igreja. E quando Acã pecou, que esse é o texto, Deus não falou Acã pecou, Deus falou Israel pecou. Quando eu peco, Deus não fala o pastor pecou, Deus fala a igreja pecou. Quando você peca, a mesma coisa. Sabe o que os demônios são? Demônios são ratos espirituais. Rato só fica onde tem sujeira. Se tem sujeira, tem rato. Lixo espiritual atrai demônios e dá direito legal do demônio habitar. O diabo, presta atenção nisso, irmão. O diabo não é a causa principal de problema na nossa vida. A causa principal de problema na nossa vida chama-se pecado. Porque ele só tem força onde tem pecado. Não, porque é o diabo, não, o negócio é a ausência de Deus. Ele só está presente onde Deus está ausente. Nós, quando falamos de libertação, a gente valoriza muito o diabo. Eu não quero valorizar o diabo, eu quero valorizar a ausência de Deus, porque o diabo só vai sair onde Deus se manifestar presente. Onde ele se manifesta presente, o diabo vai ter que sair. O diabo, ele só potencializa o problema, ele não cria o problema. Quem cria o problema somos nós. Nós criamos o problema, ele vem e potencializa o problema. Não vem com essa história, porque foi o diabo. Não, foi você. Fui eu. E aí o diabo veio, entrou e se aproveitou. Tive uma briga com a minha mulher, foi o diabo. Diabo? Não, você deu a brecha. O diabo pode até ter entrado, mas a brecha quem deu fomos nós. Para e pensa, marido e mulher aqui, que se já brigaram sem causa. Você cria tanta raiva que você não sabe de onde vem a raiva. O inimigo se aproveitando. Meu irmão, em nome de Jesus, o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite, com amor, mas com autoridade: se você quer vencer, se nós queremos vencer, vamos nos levantar nessa noite e vamos limpar a nossa vida, e vamos limpar a nossa casa, porque não é possível vencer se tem legalidade. Se você quer vencer, santifica a sua vida, consagra a sua vida.
Em nome de Jesus, fique longe de tudo aquilo que afeta você espiritualmente e escolha hoje o que é puro, o que é agradável a Deus. Tira todo o lixo da sua vida. Separa a sua vida, separa a sua família e diz: a minha vida e a minha casa são de uso exclusivo da pessoa de Jesus. Não permita a entrada de nada que interfira a sua comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. As trevas só estão onde não tem luz, porque onde tem luz as trevas saem. Se tem treva é porque está faltando o quê? Luz. E o apóstolo Paulo está advertindo seriamente a igreja de Corinto. Nós já estamos caminhando para o fim. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme no Senhor? Somos mais fortes do que ela? Assim quer vocês comam ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Santidade, irmão, significa que Deus vai fazer o quê? Uma reforma completa no seu estilo de vida. Quantos querem? De novo, A.W. Tozer: se você não pretende se reformar, também você não deve orar, porque toda oração vai trazer mudança. Quarto, creia no poder da unidade no exército de Cristo. Creia no poder da unidade no exército de Cristo. Eu queria te chamar a atenção para Lucas 10:19, porque ele diz assim: eu lhes dei. O quê? É eu lhe dei ou eu lhes dei? Lhes dei. Essa autoridade, ela só existe quando a igreja anda junto. Os discípulos só tinham autoridade para pisar a cabeça das serpentes e dos escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, porque eles andavam juntos. Ele estava mandando de 2 a 2, porque um sozinho não consegue, mas 2 é unidade. Deus quer nos fortalecer. Os discípulos estavam debaixo de autoridade. E Jesus falou: eu só posso fazer porque o Pai me enviou. E ele diz assim: o que o Pai me mandou fazer, agora eu mando vocês fazerem. Guarde isso, você pode ir para qualquer lugar, desde que você seja enviado. Alguém te envie para fazer aquilo ali. Tem muita gente que vai sem ser enviado. Vai debaixo de autoridade? Vai. Você só pode ir se alguém te abençoar e disser: vai, meu irmão. Você está indo em nome da igreja, você está indo em nome da liderança, você está indo, vai. O profeta não se levanta, o profeta é levantado. Agir de forma independente, sem reconhecimento de autoridade divina, sempre vai resultar em confusão e derrota. Foi assim com Joabe. Davi falou com ele: não mata Abner, não mata, não levanta a mão sobre ele. E ele disse assim: não é possível, esse homem fez muito mal ao meu senhor, no caso o rei. E ele, na calada da noite, ninguém mandou ele fazer, ele era o comandante do exército, ele estava debaixo da autoridade do rei, e o rei tinha dito: não faz nada contra esse homem, e ele matou Abner.
E quando ele foi contar para o rei, e achou que o rei ia bater palma para ele, o rei falou assim: você fez hoje uma grande loucura. Sabe o que vai acontecer? O sangue desse homem nunca mais se apartará nem da sua vida, nem da sua descendência. Você agiu sem autoridade. Você agiu sem estar habilitado para fazer. O reino de Deus é um reino de autoridade, de glória. E isso pertence a Deus. O que nos liberta totalmente, Satanás, é a percepção dessas preciosíssimas verdades. Você precisa, irmão, reconhecer quem na sua vida representa autoridade. Quem nessa igreja representa autoridade. Toda vez que você chegar num lugar, você procura saber quem é que manda aqui. Não estou falando só de igreja, estou falando de qualquer lugar, para você não passar por cima de autoridade que Deus constituiu naquele lugar. Quem que é o chefe aqui? Estou falando de qualquer lugar, para você não se insurgir contra a autoridade, porque você vai cair no pecado da rebelião, e a Bíblia diz que isso é pior do que feitiçaria. Quem é seu líder? Se é na célula, se é onde for, se submeta à autoridade. Mas ele está errado, se submete à autoridade, porque Deus vai te honrar. E deixa Deus tratar com o líder. E uma das maneiras de Deus tratar na nossa vida é nos colocar debaixo de autoridade injusta, porque foi assim com Jacó. Jacó era um homem maldoso, trapaceiro. Deus colocou ele debaixo de Labão. Labão era muito pior do que ele, mas Labão dizia, ele dizia para Labão, Labão dizia para ele: olha, a ovelha pintada que nascer é minha, a ovelha branca que nascer é sua. E aí só nascia a ovelha branca. E Labão disse: eu falei o quê? Não, falei o contrário. Falei que a ovelha branca era minha. Sabe o que Jacó fazia? Entregava tudo para Labão. E aí parava de nascer ovelha branca e começava a nascer pintada. Aí Labão dizia assim: o quê? Não, falei diferente. As pintadas que são minhas. E Jacó fazia o quê? E aí um dia Jacó não aguentava mais. E ele saiu da casa de Labão fugido. Ele tinha saído da casa do pai dele fugido. Sabe o que Deus fez? Deus levou Labão até ele. E Labão falou assim: você não pode mais ser um fugitivo. Você só sai daqui se eu te autorizar a ir, porque senão a sua vida nunca vai para frente. Você está entendendo o princípio de autoridade? Labão era uma praga, era uma peste, mas era quem estava acima de Jacó. No seu trabalho, reconheça a autoridade. Isso faz parte de discernimento. Pais, filhos precisam reconhecer a autoridade dos pais. A desobediência, a desonra só cria problema na sua vida. Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, se submeteu à autoridade. Ele falou para Pilatos: olha, a autoridade que você tem foi dada por Deus, mas eu estou aqui e estou submisso a que você fizer comigo. E quando o sacerdote, o sumo sacerdote, o obrigou a falar a verdade, e ele disse assim: eu conjuro-te hoje, fala se você é ou não é o Filho de Deus. E ele nunca tinha afirmado, mas diante da palavra de alguém que estava acima dele na religião, ele disse assim: sou. E por isso foi levado para a cruz. É lógico, você só vai ter que reagir quando você tiver que obedecer a Deus e não a homens. Agora, a obediência te abençoa. Reconheça quem é a autoridade na sua casa, reconheça quem é a autoridade na igreja, reconheça quem é a autoridade na vida civil, reconheça quem é a autoridade no seu trabalho. Reconhecer a autoridade espiritual faz parte do discernimento do Filho de Deus. Elimine da sua vida pertence que estão debaixo de autoridade.
Agora eu queria que você parasse e pensasse na sua casa, os seus pertences. Se tem alguma coisa lá que procede do maligno, você precisa se levantar hoje e jogar isso tudo fora, e queimar essas coisas todas, e quebrar todas essas coisas, e renunciar. Porque não adianta você jogar fora se a legalidade estiver no seu coração. Mas você, pastor, mas como é que eu faço? O objeto pertence ao meu marido, ele é autoridade na minha casa. Eu posso chegar lá hoje, pegar sem autorização dele e jogar fora? Pode? Não. Mas você vai começar a orar e você vai começar a repreender a autoridade que aquele objeto tem dentro da sua casa. Uma prática errada nesse sentido vai abrir legalidade, vai abrir contenda, vai abrir intriga, vai abrir mágoa, vai abrir ódio. Quinto e último lugar, irmãos, prepare sua família com as armas espirituais. Nós já falamos aqui semana passada sobre a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, o cinto da verdade, as sandálias calçadas com a prontidão do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir firmes no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Tiago 4,7 diz isso: se submetam a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Se é possível, só é possível resistir o diabo com armas espirituais, com a palavra de Deus, com a armadura de Deus. Estabeleça virtudes como prática e estilo de vida na sua casa. Não aceite a mentira, vivam pela fé, persigam a justiça e a paz, tenham convicção da obra redentora de Jesus, e vamos ganhar mais pessoas para o Senhor através do evangelismo. E em último lugar, nós precisamos ter sempre uma atitude do povo da vitória. Fica de pé no seu lugar, irmão. Derrota. Derrotado é ele. Termino com 2 Timóteo 4,18. O apóstolo Paulo dizendo assim: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. E Apocalipse 12:11 diz: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. O povo de Deus é o povo da vitória. Eu acho que você não entendeu. O povo de Deus é o povo da vitória. Nós já vencemos em Cristo. Nós já sabemos o resultado dessa batalha. Então você não pode viver como um derrotado se ao seu lado está o vitorioso. Não por minha causa, nem por minha força, mas porque o sangue de Jesus já caiu sobre a minha vida. Eu tenho dado bom testemunho de Cristo, e quando eu dou bom testemunho de Cristo, e quando você dá bom testemunho de Cristo, a certeza da vitória. Irmãos, Deus está te chamando, sabe para quê? Para viver em função do reino, para viver em função daquilo que Ele está fazendo na terra. Sede sóbrios e vigilantes. Não é medo, é cautela. Focado nas coisas do alto, permanecendo em Jesus, celebrando a vitória
Eu não vivo em função do reino das trevas, eu vivo em função do reino de Deus. Eu não posso ter medo do diabo, eu não posso ver o diabo em tudo, mas eu tenho que ter certeza que a batalha está acontecendo. E eu quero, irmão, pela graça de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo nessa noite, dobrar os meus joelhos, dobrar o meu coração e dizer a Ele: Senhor, se tem altar na minha vida que não é teu, quebra hoje. Quebra hoje. Porque é um único Deus na minha vida, chama-se Jesus Cristo. Foi assim com Gideão. Ele teve que entrar e começar a queimar os postes ídolos e os altares de Baal. Se tem altar de Baal na sua vida, irmão, quebra hoje. Se renda completamente a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos, que você falasse isso com o Senhor. A nossa vitória passa pela adoração, gente. E o salmista faz um convite para nós. Ele diz assim: venham, venham, e vamos adorar, e vamos nos prostrar diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, povo do seu pastoreio. O rebanho que Ele faz o quê? Conduz. E Ele diz assim: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O conhecimento e o discernimento de Deus vai vir da sua intimidade e vai vir da sua integridade diante do Senhor, porque só Ele guarda a nossa vida das trevas espirituais. O que eu preciso fazer, pastor? Deitar fora os altares de Baal da sua vida e levantar apenas um altar ao Senhor e adorar Ele e dizer: Ele é o único Senhor da minha vida, da minha história. Quantos são capazes de fazer isso nessa noite?